Fala Vitrais, começando mais um Vitral Podcast, eu sou o Madison Barreto. Eu sou o Bruno Santana. E hoje a gente vai falar com Cacá, qual que é o seu sobrenome, mano? Cacá Menezes. Cacá Menezes, mas antes de apresentar o convidado, quero te convidar a conhecer mais do Vitral. Você chegou aqui de paraquedas, siga a página do Vitral no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga o nosso canal lá no Spotify, a gente está em todas as plataformas aí. Quando você curte, compartilha, comenta essas coisas aí que os blogueiros e youtubers, influencers pedem, isso influencia bastante para as plataformas nos recomendarem para outras pessoas. Você pode apoiar o Vitral de várias formas também, participando da nossa comunidade Vitralistas, que sempre tem o link aí na descrição e tem o QR Code aparecendo na tela. A gente é afiliado da Amazon, então você pode fazer suas compras na Amazon usando o nosso link e isso nos dá recursos para a gente sustentar e melhorar a qualidade aqui das nossas gravações, dos nossos equipamentos. Enfim, faça parte mesmo da nossa comunidade vitralista, esse movimento que a gente tem feito de conversar sobre fé e cultura. Mas, bora lá? Tem um detalhe. Sim? Nós estamos quase chegando ao número de 2 milhões de inscritos, de 2 mil inscritos Sim. no nosso canal. E pra gente é muito legal, assim, ver esse crescimento. É claro que, né, pros estratosféricos aí é um número muito pequeno, mas pra gente começou do zero essa parada, do zero, sem saber fazer nada. Do negativo, né? Não chega nem a ser zero. Né? Exato. Tudo orgânico, sem ter nada, não tínhamos um estúdio, não tínhamos nenhum equipamento, nome. Não tinha nem o nome, verdade. Tem um vídeo nosso, inclusive, do início falando assim, mas a gente tem nem nome pra esse podcast, como é que vai ser? Mas então, a gente tá chegando a 2 mil seguidores lá no Instagram e também chegando a 2 mil inscritos. Falta um pouco mais de inscrito do que seguidores no Instagram. Então, se você está aqui vendo esse episódio sem se inscrever, você tá totalmente errado, tá? Alguma coisa tá errada. Então, se conserte, se arrepende e aperta o botão de se inscrever aí que você tá perdoado. Assim, beleza? É isso. Então vamos pro convidado, Cacá Menezes. Obrigado, Cacá, por você ter vindo. Eu que agradeço. Muito bom te receber. A gente já tô querendo te chamar tem muito tempo aqui para trocar essa ideia. E, enfim, se apresenta aí pra galera. Eu sei que só apresentação sua, porque você, né, 1 milhão de coisas aí, mas se apresenta aí pra galera, pro pessoal, pra quem não te conhece, saber um pouco mais, hein? Eu sou hoje pastor da igreja local, da Igreja das Estações. Sou fundador da comunidade Ele Clama, uma comunidade terapêutica que já funciona aí esse ano fazendo 23 anos, acolhendo pessoas em situação de rua, usuários de álcool e drogas. Sou casado com a Carla, tenho 3 filhos, a Sara, minha filhinha de 13 anos, a Ana, do meio, 11, e o José, meu caçulinha de 9 anos. Sou ex-jogador de basquete profissional, né? E larguei minha carreira como jogador para me dedicar a missões. E hoje eu fico aventurando como jogador master, né? Fui agora para o México jogar pela seleção brasileira. Olha isso. Muito legal. E tô aí, cara, acreditando muito aí, sempre muito otimista com tudo que envolve o reino de Deus. Massa demais. Cara, como é que foi o início dessa caminhada aí de ir para todas essas ramificações e tal? Você nasceu crente? Como é que foi essa história aí com a igreja e com basquete também, por aí vai? Eu não nasci crente, não. Minha família era católica. Minha mãe, devido a algumas dificuldades no casamento, né? Amigos próximos, começou a evangelizar minha mãe foi para a igreja, onde ela foi abraçada na igreja cristã. Minha mãe é a primeira evangélica da família dela inteira, toda católica, muito católica mesmo. E mamãe converteu e começou a levar a gente para a igreja, né? Eu tinha 9, 10 anos de idade, comecei para a igreja, assim, tive algumas experiências com Deus, mas com 13 anos, devido ao basquete, eu saí de casa, fui morar já em República, casa de tio, casa de tia, para poder ficar mais próximo de Belo Horizonte, porque o clube jogava no ginástico na época. Quantos anos falou? 13, 14 anos. Aí busquei realmente, assim, já estudava nos colégios em Belo Horizonte. Acho que com 15, 16 anos já estava morando na República do time já, vivendo mesmo, treinando de manhã, tarde e noite, estudando e vivendo do basquete. Nesse período, eu me envolvi com drogas, né, em República, vivendo
uma vida longe de casa. Foi um período bem difícil para mim, que eu comecei a beber muito, mesmo como atleta profissional, mesmo estando em um ambiente de treino muito forte, mas assim, adolescência não é fácil, não. E quando eu fui contratado por um time no Rio de Janeiro, no Minas, do Tijuca Tênis Clube, um time na época era o melhor time do Rio, nós fomos campeão carioca, mas quando eu cheguei lá, cheguei muito bem, assim, mas lá eu compliquei mais ainda essa questão do uso abusivo de álcool e drogas. Lá foi um momento em que eu tive um pico um pouco maior mesmo, onde eu cheguei a um descontrole total. É onde o momento que eu realmente senti o baque mesmo, tipo aquele, com mais ou menos 17 para 18 anos, senti o fim do fundo do poço mesmo, assim, mesmo no final da adolescência ali, onde eu perdi, o próprio clube me dispensou porque eu estava muito mal, então eu senti um baque muito grande. Poxa, eu vim para cá para ir para a seleção brasileira, eu vim para cá para ser campeão carioca, de repente não estou conseguindo nem jogar de tanta droga, de tanta noitada, mineiro no Rio de Janeiro, não me dei bem não. Aí eu comecei a retomar, eu comecei a orar e falei, cara, Deus, se você existe, me salva agora. Aí eu comecei, dentro da República mesmo, tive uma experiência muito legal com Deus. Comecei a ler um livro que minha mãe tinha colocado na minha mochila, que eu tinha esquecido que estava lá. Que na verdade eu tinha usado ele como um cinzeiro, assim, para fumar maconha. Tinha um buraco nele, de maconha nele, assim. E aí eu fui e comecei a orar, cara, por Deus. E esse livro é muito legal, Mananciais do Deserto. Você conhece esse livro, um devocional? Conheço. Aí eu comecei a ler uma história por dia, e aí eu comecei, aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração, eu comecei a mudar. E aí fomos campeão carioca aquele ano. Eu voltei para Belo Horizonte, mas eu não quis voltar para o Rio, fiquei com medo, porque eu estava começando a conseguir superar o problema do uso abusivo de drogas. Fui para o sítio do meu pai, fiquei 3 meses lá com minha mãe, e logo depois fui jogar no Minas. Aí fui para adulto do Minas, joguei 2 anos no time adulto do Minas, e nesse período eu me envolvi muito com a igreja. Eu fiz uma escola na época, uma escola de missões, e eu comecei a me envolver mesmo jogando basquete, me envolvi muito com a igreja, com o ambiente, muito saudável, socialmente falando, saindo um pouco do ambiente em que de resenha, essas coisas, e nesse ambiente de igreja, né, eu comecei a me estabilizar bastante, treinar muito, até o momento em que eu comecei a me despertar mesmo, sabe? Tipo assim, não foi uma coisa meio... Eu sou assim, eu fui pro basquete, eu fui pro alto rendimento, eu fui pra igreja, eu também quis alto rendimento, né? Então acaba que eu não consegui ficar muito ali naquela aguinha assim, recreativa, não. Eu já fui para missões, comecei a fazer seminário, e nesse meio termo eu comecei a cuidar da população de rua, próximo da minha casa. Em 2002, eu já estava bem avançado nas minhas convicções, na minha crença, nos estudos, e onde eu estava já convencido que eu ia tomar uma decisão radical na minha vida. Eu larguei o basquete, muito novo, né? E fui me dedicar às pessoas em situação de rua. Peguei o sítio do meu pai e levei essas pessoas para morar comigo lá, e nesse momento eu comecei realmente uma fase completamente diferente da minha vida, onde eu emergi mesmo, fui morar com os caras mesmo. Doideira, tudo, né, Cacá? Doideira total. Uhum. Você imagina, você pegar um sítio, você passa na praça perto da sua casa. Eu já conheci eles já, os caras. E eram 3, Valquírio, Dimas e o Adriano. E eu falei, cara, eu quero cuidar de vocês, eu vou dedicar minha vida a vocês. Na época eu estava evangelizando eles, né? Então aí o Espírito Santo me confrontou. Você está falando para eles que eu sou o pai deles, mas ele nunca teve uma família. Você está falando que eu sou o pai e nunca teve uma família porque nunca teve uma casa. Então, assim, como é que você quer falar para uma pessoa sobre o pai se o cara nunca teve uma família? Como é que você quer falar de família se o cara nunca teve uma casa? Inclusive, esse primeiro homem que eu ajudei, que foi o Valquírio, ele é filho de uma prostituta e ele nunca teve uma casa mesmo. Ele foi criado num orfanato com 13 anos, ele fugiu e tinha 37 anos, estava na rua.
Aí Deus colocou no meu coração, dê para essas pessoas uma casa e eles saberão que a família deu uma família, eles vão saber quem sou eu. E foi dito e feito. Aí em 2002 eu pulei para dentro do sítio, começou o projeto, fundamentado no versículo de Levíticos 25, que é o ano do jubileu, né? E ali eu entendi essa ideia, inclusive numa aula com o Igor. Né? Com o Igor naquela época. A gente 2002? Não, 2002 não, 2001 eu estudei. Não, mas ainda assim, Nossa, mais de 20 anos atrás. Que doideira. Mas em que contexto, assim, essa aula? Foi um curso? Fazendo curso. Olha só. Estudando sobre jubileu, cara. Legal. Aí deu uma jubilada na cabeça e eu, fui cuidar dos caras. Então, e ali naquele momento ali, a gente começou o Ele Clama hoje tem 23 anos, já passaram mais de 10 mil pessoas pela nossa comunidade. Uau! Muita gente, cara, muita gente mesmo. E de lá para cá eu venho desenvolvendo eu venho tentando entender a cada fase, né? De repente também eu tive uma imersão muito forte na política também, né? Porque eu entendi que é uma esfera de soberania, né? É uma esfera de justiça, né? E Deus colocou no meu coração que o que eu fazia com a população de rua, com os templos prisional, com os desenvolvimentos comunitários, as coisas que eu fazia eram tipos de políticas públicas que precisavam ser, tanto na minha cidade, não tinha política para a população de rua quando eu comecei a trabalhar. Eu fui a primeira instituição, sou fundador do Centro Pop da minha cidade. Qual cidade? Contagem. Em Contagem. Então, a cidade não tinha Centro Pop. Eu tinha um galpão onde era a nossa igreja, eu estava pastoreando uma igreja, e eu transformei o galpão da igreja no Centro Pop. Centro Pop é o quê? É o centro de referência à população de rua da cidade. Então toda a cidade tem um Centro Pop hoje. Na época, Belo Horizonte não tinha, Contagem não tinha. Tinha algumas cidades no Brasil, estava começando um projeto de política pública, e por eu já ter o espaço, já estava trabalhando com isso, eu fui um dos primeiros lugares a receber o recurso do governo federal para desenvolver essa política pública, entendeu? Tanto que foi em parceria inicialmente com o Ele Clama, hoje é um equipamento público totalmente da prefeitura. E aí naquele momento eu entendi que eu gosto muito de falar sobre política, porque quando eu descobri que eu sou um pouco aristotélico nesse aspecto, de acreditar que o homem é um ser político, né? Não sou muito robesiano, achando que o homem é um lobo do outro homem, não. Mas eu acredito muito no homem, que ele tem esse lado, né? Infelizmente, hoje nós somos muito... o secularismo levou a sociedade a ser muito individualista, né? Mas eu acredito que o homem ele tem esse senso de coletividade, da res pública, né? Do que é de todos, né? E eu tenho isso e eu assim, eu me descobri assim, eu falei, cara, a política é a arte de servir a polis, né? O que é de todos. E eu falei, eu tô fazendo isso já há mais de 10 anos, na época, 15 anos. E foi aí que eu falei, cara, eu acho que eu tenho uma vocação política também. Então eu tive 4 experiências muito fortes, uma para candidato a prefeito de Contagem, depois eu fui candidato ao Senado em Minas Gerais, depois fui candidato a prefeito de novo, depois deputado federal. Então foram 4 candidaturas muito importantes para mim, perdi as 4, mas foi uma escola enorme de política para mim. Hoje sou estudante também de ciências políticas também, e eu acredito muito que nós somos filhos de Deus e que estamos em processo de aperfeiçoamento para servir, né, de alguma forma a sociedade, a nossa geração, né? Eu acredito muito, eu persigo muito essa ideia, entendeu? E você teve um receio, assim, quando você foi entrar na política? Vários. Que é um lugar, né, complexo, para falar o mínimo, né? Nossa, como é que foi essa receios. decisão, assim? Vários receios, eu quase que tive que morrer mesmo. Assim, eu tive um sonho, na verdade. O meu despertar na política veio de um sonho mesmo, uma coisa bem mística. Deus tem que fazer uns negócios desses comigo. Deus tem que falar claramente. Claramente, eu fui um sonho, um dedo de Deus, ver se você vai entrar na política. Eu falava, não. Cara, chorei muito. Não, eu não queria nem a
pau, bicho. De jeito nenhum, não queria entrar na política de jeito nenhum. E quando eu tive esse sonho, eu comecei a perceber que realmente foi aí que eu comecei a tirar essas conclusões. Fui procurar o que era política de fato. E estudando sobre política, eu fui percebendo que eu gosto muito no texto do Rubem Alves, né, que ele fala sobre política e jardinagem, que ele fala sobre o político por vocação e o político por profissão, né? Ele fala que o político por vocação, ele é um amante, né? Ele ama, ele faz amor com a cidade, né? E o político por profissão, ele é um gigolô. Ele faz amor por dinheiro, né? E ele vai falar que o político é um poeta forte, né? Porque o poeta, ele pode escrever, mas o político pode executar o que foi escrito, né? E eu acho muito importante, eu sou muito prático, né? Eu sou muito da execução. E eu percebi que eu tinha essa vocação mesmo, sabe? Tipo assim, cheguei na Floresta Amazônica em 2011 para poder cuidar dos índios que estavam em situação do uso abusivo de álcool e drogas, para começar uma comunidade lá. E de repente eu me deparei com uma missão de cuidar de 5.000 haitianos no meio da Floresta Amazônica. Cara, e Deus falou, cara, você vai fazer. E eu meti a cara e cuidamos de 5.000 haitianos no meio da floresta, lá em Manaus, e migramos haitiano para o Brasil inteiro. Então, tipo assim, eu sempre fui muito, assim, eu falo que na lógica da construção do pensamento, eu gosto muito de Hebreus 5, que fala que é pela prática das obras que você gera suas faculdades, e não ao contrário, né? Eu falo que antes de ser ortodoxo, a gente tem que ser ortoprático. Porque tem muita gente que tenta construir primeiro a ideia para depois fazer, né? Mas a ideia boa é aquela que você fez antes e errou para poder chegar num consenso sobre como realmente se deve fazer. Então eu sou muito ortoprático, assim, eu sou muito da prática. E ali a política trouxe isso para mim. Ela era um lugar de servir, um lugar que lida com a cidade. Mas é um lugar também que eu acabei com a minha reputação. Na época eu viajava o Brasil inteiro, os pastores. Em 2016 não tinha Bolsonaro, né? Não tinha a igreja não tinha entrado ainda na pauta política. Ela não tinha passado por essa hiperpolitização, né? Então, naquela época, 2016, eu tive o sonho em 2014. Eu consegui ser candidato a prefeito em 2016. Então eu fiquei uns 2 anos processando. E minha preocupação muitas vezes naquela época era minha reputação mesmo, né? Tipo assim, poxa, como pastor, eu vou entrar na política, o fundador do Eles vão falar que eu fiz tudo por causa de política, tá? Então, que você tá aí há 16 anos trabalhando, na só verdade, pra agora. Na verdade, você tinha uma intenção. E não era nada disso, eu tava morrendo, né? Aí eu virei para Jesus, falei, Jesus, e aí minha reputação como pastor, como líder da comunidade, ele falou assim, que reputação que eu tinha na cruz, pelado, com 33 anos. Cacá, não te treinei para ter reputação, estou te chamando para fazer minha vontade. Se eu tenho... E aí logo depois, para minha surpresa, uma igreja que demonizava a política entrou numa hiperpolitização. Aí em 2018 eu era candidato ao Senado e batendo de frente com o Bolsonaro, porque eu era basicamente na época candidato ao Senado e fazendo uma campanha junto com Marina Silva, né? E ela em segundo lugar nas pesquisas no Brasil inteiro. Aí eu sofri muito, meu Deus do céu. Aí começou a sofrência mesmo. Pastor, hein? Não, eu penso que foi uma escola muito forte para mim, cara. Nossa, muito forte. Uma escola muito forte mesmo. Que eu realmente consegui, dialoguei muito com a igreja, dialoguei muito com a sociedade como um todo, pude realmente expandir um pouco sair um pouco da bolha, né? Ter um olhar diferente, um olhar sociológico, antropológico, político, religioso, né? Ter uma visão mais ampla da sociedade como um todo. E me decepcionei muito, né? Tipo assim, com como as pessoas elas se comportaram, né? Nesse cenário, né? Infelizmente. Na verdade, eu acho que não é como elas se comportaram, é como elas... Eu falo que Deus jogou... Sabe aquele negócio da piscina no clube? Você quer saber se o povo tá fazendo xixi na piscina? Você joga aquele produto na piscina? Uhum. Eu falo que acho que Deus jogou aquele produto na piscina da sociedade para ver o que tava... Para ver o que tava... que o povo já tava fazendo xixi, eu já sabia já, mas só para poder mostrar de fato. E eu falo que foi um reagente. Pra gente ter consciência das nossas imundícies. Né? Exatamente. E foi fato que aconteceu.
Foi fato, foi uma coisa muito forte. E tipo assim, mesmo depois disso tudo, decepções, etc., assim, você continua a ter essa, não vou falar esperança, né, mas esse otimismo, talvez, em relação à política e tal. Porque às vezes é meio desesperador, né, tipo assim, olhar para todo o cenário político e tal, e pensar assim, pô, será que vai dar em alguma coisa, né? Não foi Deus que me chamou, bicho. Eu tô nem aí se eu perder, se eu ganhar. Eu falo que você tem que fazer o que é certo antes do que der errado. E tem muita gente que entrou e já saiu já. Tem muita gente que é fogo de palha mesmo, mas eu vou para ver o que dá, né? E não tem uma convicção. Então eu estudo, estou finalizando minha faculdade de Ciências Políticas, eu sou um teólogo público hoje mesmo, minha teologia é pública mesmo, eu tento trabalhar muito esse aspecto da teologia pública e tenho uma formação e tenho uma vocação para política, né? Como eu acredito muito, né, nas esferas de soberania. Nós estamos combatendo agora essa teologia do domínio, né, que é uma coisa muito perversa mesmo, que a igreja desenvolveu, essa ideia do controle, essa ideia do domínio, essa ideia equivocada de atuar, né, na sociedade como um todo, tanto na cultura como na política, né? E infelizmente o que predominou foi isso, né? Então hoje o meio político conhece a igreja evangélica pela teologia do domínio, né? Explica pra gente isso, dois. Sobre as esferas, sobre a teologia do domínio. Pode falar aí, meu. Tenta colocar isso pra galera, assim, né? Porque a gente entende aqui, mas pra quem tá ouvindo, de que esse cara tá falando, né? Entendi. O que é a teologia do domínio e o que você propõe como resposta a ela? Tá. Então vamos lá. A teologia do domínio, ela é um projeto intencional, né? O Brasil estava, tanto o Brasil quanto o mundo, né, estava fazendo uma reflexão sobre a sociedade como um todo. Isso é uma coisa muito, assim, a gente pode tratar de uma forma mais superficial e uma forma mais aprofundada, mas no meu ponto de vista, existe um olhar mais sincero, mais verdadeiro sobre os reais problemas que o mundo passa, né? Tipo assim, então, a gente pegar a questão, hoje eu trabalho diretamente com pessoas em situação de rua, eu trabalho com unidades prisionais, né? A gente tenta recuperar o preso que é viciado em droga dentro do sistema prisional, mas é predominantemente pretos, de classe baixa, né? Pobres, miseráveis, que moram em periferias. Então a gente percebe que o problema do uso abusivo de drogas, o tráfico de drogas, enfim, embora todo mundo usa droga hoje, mas predominantemente falando, quem é preso de fato, fumando baseado, carregando droga, é o preto da periferia. Isso é fato. Isso é uma coisa que você vai dentro de uma unidade prisional hoje, predominantemente 90% da população carcerária é esse público. Então, assim, tem algum fator social por trás disso, né? A gente não nega as questões históricas, né? O Brasil não ficou 30 anos de escravidão. Nós temos um passivo histórico muito violento, né? Então, assim, quando você faz um olhar, tem uma frase minha que eu gosto de falar, quem vai ver, quem vê sente, quem sente entende, quem entende sacrifica, né? Quem sacrifica vive, quem vive é uma testemunha. Então existe essa ideia do ver, né, e do agir, né, a partir do que você vê, porque você sentiu, porque você percebeu, que é muito honesto essa forma de você lidar com os problemas sociais políticos, seja eles relacionados às questões econômicas, sociais, culturais, ambientais agora, que está em evidência por causa do Rio Grande do Sul. Mas, por outro lado também, existem aqueles que eu falo que não querem que a gente perceba isso, né? Por quê? Porque tem vantagens por trás, né? Então, por exemplo, dependendo de como você lida com uma questão ambiental, existem pessoas que vai ser restrito a ação delas, para que não haja impactos que prejudicam o coletivo. Dependendo de algumas questões, como você trata questões sociais, haverão recursos, haverão
políticas que vão favorecer grupos que precisam de superar aqueles lugares onde eles se encontram hoje socialmente. E isso prejudica outros grupos. Então, assim, há uma luta de narrativa para tentar ver quem vai realmente se dar bem naquela situação. Então, a igreja evangélica, principalmente dos anos 60 para cá, né, os telejornalistas e evangelistas, os televangelistas e toda a estrutura da igreja evangélica, principalmente a igreja mais neopentecostal, que cresceu muito no Brasil, que veio com a teologia da prosperidade, que Deus dê, que Deus te devolverá, veio com essa ideia de que Deus ele está nesse jogo de troca. Coloca Deus na parede. Isso, exatamente. Então, isso fez com que a igreja crescesse muito, né? Então, lá em Gênesis fala assim, multiplicai, né? E depois que você multiplicar, aí no texto é dominai, né? Então, os percussores da teologia da teologia do domínio, é essa a ideia. A ideia é multiplicar com o evangelho mais populista, né? E depois para dominar. Só que o dominar ali, a ideia domínio, ali, a palavra ali é governo, né? Tipo assim, só que ali muitos interpretam como dominar, dominar mesmo, dominar a cultura, dominar economia. Então a igreja, ela absorveu essa pauta quando ela se multiplicou, ela deixou de ser minoria, ela passou a ser hoje a igreja evangélica é a maior potência política do Brasil, gente, muito mais que a igreja católica. Numericamente falando, a igreja católica ainda é maior que a igreja evangélica, mas a igreja evangélica ela é considerada hoje pelos cientistas políticos, por todas as estatísticas, mostra como o grupo organizado da sociedade com maior capacidade de votar blocado, entendeu? Então é uma potência, a igreja evangélica hoje é uma potência. Então, nesse momento onde ela, de fato, ela percebe a sua força, a prática política que os líderes evangélicos, a bancada evangélica, até mesmo aqueles que absorvem a linguagem, a narrativa evangélica, eles têm a ênfase de, por exemplo, o país é laico, né? Nós vivemos numa nação laica, mas o que deve se predominar seria a ideia cristã, entendeu? Tipo assim, e não dá margem, não dá lugar para outros tipos de pensamento, tanto na cultura quanto na educação, por exemplo, né? Tipo assim, quanto nas questões ambientais. Então, você tem várias ideias que é imposto, né? É como se fosse um proselitismo cultural, político. É uma ideia assim que vem de cima para baixo, meio que com poder e com a ideia de domínio, né? A mesma ideia, ela também é bíblica, no meu ponto de vista. Deus, ele quer a primazia, né? Ele quer ser glorificado em todas as áreas da vida, né? Mas não através de uma ação, de domínio. Com frio aí, mano? Mas... O tempão, o André tá distraído. Pode continuar. Mas com um gesto de serviço, de amor, né? Eu penso como Deus, ele quer preparar os seus filhos, ele quer preparar a igreja para manifestar, assim, a sua glória, né? Através da manifestação do amor, através da manifestação da sua sabedoria, do seu poder, da sua glória, de uma forma em que o mundo possa ver a glória de Deus, sabe? Tipo assim, mais ou menos isso. E a proposta agora, você acredita assim, que você falou sobre esferas, né? Esferas de soberania. Qual que é a diferença disso para isso que você falou agora? Então, o pensamento nasce do mesmo lugar, eu penso, né? Eu acho que Calvino, ele é o pai dessa ideia, né?
em pensar a sociedade nas suas esferas de soberania. Eu gosto muito da teologia pública de Calvino, né? A teologia pública dele para mim, é mais forte do que a soteriologia dele, né? Alguns dizem que apenas 20% da teologia de Calvino era soterológica e 80% era teologia pública, né? Uhum. E é exatamente isso. Mas né? exato. Mas... A gente tá aqui numa igreja calvinista, né? As pessoas conhecem muito mais Calvino pela soteriologia, mas se você vai ler, ele produziu muito mais coisas. Ele era sobre a prática, inclusive, da igreja. Ele era um lobista, no bom sentido, lá em Genebra, né? Ele era um cara de governo. Né? Eu não estudo Calvino tentando entender Calvino como pastor de uma igreja local. Eu não consigo. Eu sempre olho, eu que estou no meio político, eu vejo Calvino como um lobista, um cara que movimentava uma cidade, que estava pensando, tanto que eu penso que na teologia pública dele, assim, eu gosto muito mais, eu tenho muito mais, assim, conexão com a teologia pública dele do que a eclesiologia dele, né? Então, enfim, mas Calvino... E aí depois tem o calvinismo, né, ou os calvinistas que desenvolveram depois, né, eu gosto muito do Johannes Althusius, né, que ele vai falar sobre a confusão das esferas, ele vai falar sobre esferas de justiça também, né, e outros nomes que foram dando, né? E agora, mais recente agora, áreas de influência também, tudo vem desse mesmo berço, o Kuyper, o Doiver, o próprio Franz Schaeffer, né? E alguns discípulos que o Schaeffer fez, por exemplo, o próprio Loren Kahn e o Alanda Cope, essa turma que veio da Jocum também, que trouxeram, né, popularizaram essa ideia de área de influência, ou esfera de soberania, ou esfera... que é como... a ideia é mais ou menos assim. A ideia é mais ou menos assim. Eu gosto muito de Hebreus 11, 3, que fala que pela fé nós acreditamos que tudo que a gente está vendo foi criado daquilo que a gente não está vendo, né? Que o visível veio do invisível. E se o visível veio do invisível, então tudo que tem no visível também tem no invisível. Tá entendendo? Uhum. Um contém o outro, tipo assim. Né? Não, um saiu do outro. Não, eu falo assim, o invisível é maior do que o visível, né? Mas tem tudo ali. Eu falo que é como se fosse, o visível é como se fosse um carro e o invisível é como se fosse a fábrica do carro. Então, tipo assim, tudo que tem no carro tem na fábrica, entendeu? E se o carro quebrar, a peça que precisa tá na fábrica. Eu falo que o produto do reino é a terra, né? Vamos pensar assim, né? Eu tô falando. Só que tudo que nós estamos vendo veio do que nós não estamos vendo, que é tão real quanto o que nós estamos vendo. Entendeu? Então, e tudo que nós estamos vendo foi criado de acordo com o que nós não estamos vendo. Então assim, e a gente tem relatos do que nós não estamos vendo, né? Que está na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. E uma das coisas que é muito curioso para mim é a Nova Jerusalém, que é essa cidade, esse modelo de cidade, de política, de pólice, né, que está em Apocalipse, que fala que tem 12 fundamentos, 12 portas, uma árvore com 12 frutos diferentes. E eu sempre falo que são 12 portas, são 12 fundamentos. Eu gosto de trabalhar com essa ideia que existem fundamentos, existem portas, existem funções, existem áreas da vida numa cidade, sabe? Tipo assim, é daí que vem mais ou menos. E aí, se você for pensar, uma cidade, ela tem várias áreas. Por exemplo, vocês aqui têm uma ênfase maior na cultura. Por exemplo, cultura é uma esfera de soberania, né? A mídia, né? Vamos colocar assim popularmente. Tem várias leituras, né, que vão ser feitas, né? A política, né, o governo, a educação, a família, enfim, e a tecnologia, a ciência, né? E então essas esferas de soberania, a ideia é que quando o diabo tentou Jesus em Lucas 4, ele falou assim: se você se prostrar a mim, eu te darei autoridade sobre os reinos, porque foram me dadas e a dou a quem quiser.
né? Existe um teólogo que fala que os reinos são essas áreas da vida e que estava sob o controle dele naquele momento. Então esses reinos, essas esferas, né? Lá em Mateus 28, Jesus ele fala, todo poder foi me dado no céu e na terra, né? Então assim, aquilo que Jesus ele morreu para redimir todas essas coisas. E ele deu esse poder para a igreja. A ideia é que a igreja ela produzisse como uma incubadora de virtudes, como um lugar de discipulado, ela produzisse pessoas, filhos com graça para serem vice-regentes, para serem sacerdotes, para reinar com Deus, mas não a partir do princípio do domínio, do controle, da imposição, mas a partir do princípio do serviço, da manifestação da sabedoria de Deus, sabe? Então existem essas duas formas de atuar na mesma ideia. E eu penso que esse lado da igreja, quando ela tem oportunidade de fazer e ela vem com uma ideia muito de domínio, isso mostra muito coração, entendeu? Isso mostra muito a intenção por trás, porque eu estou me movendo de fato, sabe? Deu para entender mais ou menos? Sim, sim. Deu demais. Agora, o que você vê ao longo da história mesmo de você, enquanto cristão, e aí depois veio aí o trabalho com projetos sociais, igreja e tudo mais, já são uns 25 anos, pelo menos. O que você percebeu oscilando assim, na história da igreja, na relação da igreja com a cultura e as próprias necessidades, assim, né? Porque quando você começou lá, levando os 3 primeiros caras para morar no sítio lá, era um contexto que a gente tinha de político de Brasil, 2002, né? Lula estava entrando no poder, a gente estava, né, plano real tinha acabado de começar, as igrejas evangélicas, eu acho que estava começando assim, a estourar o neopentecostalismo, né? Eu acho década de 90, né? Tem uns 10 anos pelo menos já. Mas enfim, o que você viu acontecendo ao longo desse tempo, assim? O que melhorou, o que piorou? Entendeu? O que foi amadurecendo algumas coisas? Não, isso aqui a gente amadureceu, mas isso aqui a gente decaiu. Eu acho que piorou quase tudo. Mas eu trabalho com pessoas viciadas em drogas, né? E uma das coisas que eu trabalho muito é a questão de causa e sintoma, né? Então eu acho que o pior doente é aquele que nega a sua doença. Então, Jesus ele fala, bem-aventurado é o pobre de espírito. Se eu te perguntar hoje o que é ser pobre de espírito, na sua opinião? Reconhecer a dependência, né? Perfeito, perfeito. Então, bem-aventurado é o pobre. Você não vê pessoa rica na rua pedindo dinheiro, né? Mas você vê pessoas pobres pedindo dinheiro. Então, quem é pobre de espírito? Quem reconhece que precisa. Então, tipo assim, da mesma forma ao doente, né? Se ele não reconhece a sua doença, ele não pede ajuda, ele não é curado, né? O que chora, mama, né? Ele é consolado, né? Se não chora, não mama, né? Como diz o ditado. Então, para mim, um dos fatores que melhorou foi que hoje nós temos um diagnóstico melhor da nossa doença. Esse fator é positivo. O negativo é o que Paulo fala em Romanos 7, né? Enquanto eu não sabia que adultério era pecado, eu vivia, né? Sobrevivi no pecado, eu morri, né? Então a gente descobriu que, de fato, a gente faz parte de um organismo chamado Igreja Protestante do Brasil. Aí a gente pode, de alguma forma, com o advento da política, mostrou que não é só o neopentecostalismo, é uma coisa bem mais generalizada, a forma como as pessoas elas buscam Deus e qual é o Deus que elas de fato estão buscando. Eu acho muito triste. Eu pensei que nós era um pouquinho melhor, assim, no aspecto humano. De repente, cuidar de pobre virou comunismo, né? Eu coloquei no meu Instagram um tempo atrás: se o Pai é nosso, por que o pão, eu busco o pão só para mim, né?
A pessoa falou, Cacá, você é comunista. Eu falei, poxa, cara. Tá difícil, hein? Lamentável, cara, lamentável. É complicado. Então, assim, de repente, em 2002, a gente falava quem se importa, né, com você não vê as pessoas. Eu gosto muito dessa música lá, né, do Keith Green, que o pastor Júlio Ricardo gravou. Em 2018, 19, 20, eu escutei da boca dos líderes que bandido bom era bandido morto. Então isso foi muito duro pra mim, velho. Eu virei pro pastor um dia e falei, cara, eu trabalho com esses caras, bicho. Pra mim eu jogava uma bomba. Esse cara, eu vi um líder cristão, um dos pastores mais respeitados do Brasil, falando que se um cara pulasse dentro da casa dele com uma arma e dava um tiro na cara do cara, no meio da testa do cara. Eu falei, uau! Maluco. Eu moro há 20 anos com 70 homens do lado da minha casa, com a minha esposa, com meus 3 filhos. Eu tenho 70 bandidos no meu quintal. Eu não tenho nenhuma arma dentro da minha casa e nunca precisei de usar uma arma. Então eu falo, esse cara tá errado, cara. Esse cara tá errado. Eu afirmo com você que o amor é mais poderoso que qualquer outra arma. Sem dúvida. Entendeu? Então é nesse ponto que eu pensei que a igreja ela não tinha esse lado, cara. Esse lado em que ela larga a cruz, que ensina ela a vencer o medo da morte, para pegar uma espada para se proteger do medo da morte. Né? Tipo assim, Jesus está te pedindo, pega uma arma e proteja-se, eu tomo uma cruz e vem que eu vou te ensinar que a morte não é maior do que o meu amor, entendeu? Então, nesse aspecto, eu vi que, na verdade, a gente sabe muito teologia, nós participamos de muitos seminários, mas não somos discípulos. Uma coisa é você saber a Bíblia, outra coisa é você saber carregar a cruz. Saber carregar a cruz é morrer todo dia. Porque ninguém carrega uma cruz para poder construir uma casinha. A cruz é um símbolo de morte, de martírio. Quem carrega uma cruz está aprendendo a morrer todo dia, entendeu? E só um ponto que eu estava querendo perguntar tem um tempo, que você falou aquela frase, né? De quem vai ver, etc. E no final, sacrifício, né? Sacrifica. Eu fiquei pensando que o quanto é ao contrário realmente do que Jesus fez, né, aqui na Terra, enquanto ele veio para caminhar aqui na Terra, veio como nos mostrar como é ser humano, né? Como que vocês vão ser humano? Então vocês me imitem aqui que vocês vão entender para que vocês foram criados, né? Então, e aí essa frase sua me levou a pensar assim, o que aconteceu que essa galera se perdeu no meio do caminho em relação ao sacrifício, em relação ao serviço? E olha pro exemplo de Cristo, eu não sei, tipo assim, eu realmente não sei, eu fico me perguntando às vezes. Olha pro sacrifício de Cristo e faz ao contrário, parece, com essa questão do domínio, etc., de subjugar, né, todos que forem possível, e quanto mais poder a igreja tem, mais ela quer subjugar. Eu lembro muito do Justo Gonzalez, no Evangelho e Cultura, que ele fala sobre quando a igreja se encontra com uma cultura diferente, que a reação dela às vezes é diferente. Assim, quando ela se encontra com uma cultura maior e muito mais forte que ela, muitas vezes ela se subjugou e pegou elementos daquela cultura. Então você começou a ver a igreja fazendo guerra, indo com armaduras e etc., e ligando isso ao sagrado muito diretamente. Mas outras vezes, em que a igreja ela foi mais forte do que a cultura, ela simplesmente subjugou aquela cultura, né, e fez o que queria com o povo, não simplesmente pregando, servindo aquelas pessoas, né, porque seria uma grande oportunidade, afinal ela era mais forte, mas ela falou assim, agora vai ser desse jeito e você vai agir como eu quero. Se não quiser, sai do Brasil. E se não quiser, vai embora. Pois é. Tipo isso. Exato. E aí, o que você acha que aconteceu nesse meio do caminho, assim? Porque até hoje eu fico pensando, assim, que disparidade é essa, né? Então, eu acho que eu penso, a análise que eu faço sobre isso é que a igreja ela tem raízes, as suas raízes. E quando eu penso que da Babilônia, de Babel, quando eu penso que a Babilônia veio de Babel e que a Pérsia, que os impérios babilônico, Persa, Grécia e Roma vieram da mesma origem de um homem que pensou em procurar uma planície para construir uma torre para o seu nome ser célebre, construiu com tijolos,
criou um modelo verticalizado, que ele tinha naquele momento medo de um dilúvio. Flávio José fala que estava com medo do dilúvio, né? Que estava com medo da morte, estava procurando uma toca para se esconder, como Jesus ele fala em Lucas 9:57. Eu penso que Roma, na época de Jesus, é a grande toca da raposa. Era o lugar, era a cultura que as pessoas estão procurando um lugar para se esconder da morte. Quando Jesus fala assim, a raposa tem sua toca e o pasto tem seu ninho, ele está querendo falar, tipo assim, você está procurando um lugar para se esconder, né? Um lugar de proteção, um lugar seguro, que te protege da morte ou do futuro, das suas preocupações, ou você quer de fato aprender a vencer o medo da morte, que é o que eu quero te ensinar. Porque isso muda tudo, porque as raízes de Roma, as bases estruturais da cultura romana, ela, quando em 330 Constantino ele estabelece a religião cristã como a religião do Império Romano, ele literalmente ele não abriu mão dessa base, dessa ideia de ter uma toca, entendeu? Ele acrescentou Jesus como um Deus a ser adorado e não como um homem a ser seguido. Entendeu? Eu gosto de uma aula que eu tive em que a pessoa falou assim, eu estava observando um muçulmano, ele adorando a Maomé, e ele falou assim, eu percebi a distância que aquela pessoa tinha de quem ele estava adorando, né? Ele falou, é como se fosse inalcançável. Ele falou, quando eu entrei na igreja católica, eu percebi os católicos adorando os santos, Paulo, Pedro, inalcançável, tipo assim, eu nunca vou ser como ele, então eu tô aqui numa posição, tipo assim, eu adoro, eu espero, intercede por mim, mas eu não entra na minha cabeça nem pensar na possibilidade de eu meter o louco e ser igual esse cara, ou ser um discípulo também. Quando ele entrou na igreja evangélica, ele viu os evangélicos adorando a Jesus, né? E Jesus lá no céu, e ele falou assim, o sentimento é o mesmo, é como tipo assim, cara, eu adoro, mas eu não tenho, na minha vida secular, minha profissão, minhas contas, não me permitem me colocar neste lugar em que eu estou sendo desafiado a viver uma vida, uma imersão mais profunda, e eu resumo a minha fé à salvação de um Deus que eu adoro, que eu fui salvo por ele, que eu tenho o benefício da graça, do sangue, mas eu não consigo me encontrar e nem encontrar práticas desse Jesus na minha vida cotidiana. Aí ele falou o seguinte, assim, o meu Jesus não está lá, ele está aqui. Ele falou, cara. E ele não falou, adora-me, ele disse, siga-me. Então, olha, ele é muito subversivo, é muito interessante, né? Tipo assim, que a maior adoração que você pode fazer a Jesus é segui-lo, né? Então, tipo assim, quando você... E eu acho que isso a gente perdeu. Eu acho que isso a gente perdeu, essa ideia da humanidade de Jesus, né? Esse negócio, tipo assim, de ver ele na cultura, ver ele na vida, no cotidiano, né? As práticas do amor. Então, assim, eu acho que quando isso não é misturado e como um sal que vai salgando a terra e vai tirando a sua acidez, e isso é algo de cima para baixo, então todas as vezes que a igreja ela teve a oportunidade de governar ou de ter alguma autoridade sobre a população, ela trouxe a visão dela do céu. Assim, a visão mística e não a aplicação. Eu falei esses dias, um debate muito legal sobre isso, é a diferença da mensagem de João Batista para a mensagem de Jesus. Se você parar para pensar, é basicamente o que você perguntou. João Batista, ele vinha com arrependei-vos, raça de víbora, o pecado. Então, se você pegar a igreja hoje, se você pegar o que a igreja prega hoje, ela é mais discípulo de João Batista do que de Jesus. Se você pegar a mensagem, ela encarnou a mensagem de João Batista em relação ao pecado, em relação ao mundo, e ela é difícil você ter hoje pessoas que têm um olhar para a dor.
né? Eu fico perguntando assim, quando Jesus chegou aqui, os 10 leprosos para poder... Jesus perguntou qual a religião dele, ou então falou assim, cara, vocês estão assim por causa do pecado, arrependei-vos, né? Porque Jesus curou os 10 leprosos, né? E é interessante, eu acho que esse olhar assim, será que é porque a gente perdeu a capacidade de amar e nós encarnamos a ideia do julgar a partir de um lugar que de fato nós deveríamos estar usando para transformar, para amar e para tentar redimir tudo isso que está acontecendo no mundo. Então eu acho que essa dicotomização ela tirou da gente a oportunidade de misturar, sabe? Tipo assim, de fazer parte. Eu acho que o evangelho tem medo do mundo. Entendeu? Tipo assim, meio assim, tem medo do mundo. O mundo é como se fosse... E a gente virou uma subcultura, sabe? Tipo assim... Então eu acho que meio com medo do mundo. O mundo vai me pegar, o Leviatã, entendeu? Tipo assim... Alguma coisa assim, entendeu? A igreja evangélica é muito diversa, né? Quando a gente fala a igreja, assim... Hoje existem muitos pensamentos, né? Mas depois do bolsonarismo, eu consigo aglutinar pelo menos uns 80%. Uns 80%. Porque, tipo assim, tudo bem, eu concordo que tem... Mas quando você pega a questão eleitoral, você vê que ela blocou. Muitas vezes... Hoje tem muita diferença. Nós podemos fazer um corte bem... Mas, assim, majoritariamente falando... Porque aí, sim, você tem uns 80% que vai para esse lado, sei lá, uns 15% que aí já vai para um outro extremo, entendeu? E uns 5% que fica ali no meio, tentando conversar, vamos pensar. Calma, gente, calma. Eu já acho que hoje, tipo assim, uns 15%, 60% eu acho que tem no meio ali um grupinho maior agora, graças a Deus. Equilibrado, você fala? Eu acho. Legal. Eu acho que tem aumentado esse grupo. Legal. Agora, assim... Eu acho que é tão 5% assim, não. Acho que nós somos, eu acho que hoje tem uns 20%. Hoje tem uns 6. Tem, cara, tem. Então tem uns 20% no extremo, tem uns 60% no outro, tem uns 20% também. No meio, entendi. Fazendo reflexão, pô. Não é possível. Nós não estamos muito enrolados. Sim. Agora, sim, aquilo que você falou, né, de nós como igreja parece que tem medo do mundo, aí fazendo uma análise de história dos evangélicos mesmo no Brasil, né? Que os evangélicos por muito tempo foi minoria mesmo, assim, né? Eu pego ouvindo histórias da minha mãe, assim, de década de 70 sendo evangélica, era a única pessoa evangélica, assim, do bairro, né? Era uma igreja no bairro e aquela igreja era hostilizada, do pessoal passar e tacar fase lixo boa, né, na bicho? porta da igreja. Fazer o quê? Fase boa, bicho. Fase boa, né? Meu pai Essa falou época aí nós era crente mesmo, né? Tinha que ser, né? Não tinha vantagem nenhuma, né? Mas meu pai falou que eles tacavam pedra lá, né? Chamava os crentes de os Bíblia. Dos Bíblia, né? Eu dava com uma rapadura assim, debaixo do braço. Mas assim, aí tem algumas perspectivas teológicas mesmo, assim, da ideia escatológica mesmo. O mundo vai de mal a pior e a gente precisa se proteger aqui dentro. E tudo que é do mundo, a gente tem que evitar. Aí algumas igrejas, não, você não pode ver televisão é do mundo. Isso aqui é música, essa música é do mundo. Esses lugares são do mundo. Então, cria tudo aqui pra dentro da igreja, a gente precisa viver o que der pra viver aqui dentro, que lá fora o pau tá quebrando. Então vamos nos proteger aqui. E aí, toda ideia evangelística era assim, vamos ver quem a gente consegue tirar de lá pra trazer pra cá. Vamos tirar eles de lá, então a pessoa larga tudo que ela vivia antes e se arrepende e agora vem para a igreja e aí a gente resgatou um perdido. E aí, a gente construiu um pouco uma ideia de, enquanto crentes, de participar da sociedade mesmo, de contribuir para a cultura, para a construção social e tudo mais. Mas aí veio esse momento de oportunidade, assim, de poder, que agora a igreja cresceu, a gente está em maioria, a gente tem poder político, a gente tem recursos, né? As igrejas, algumas milionárias, muitos crentes com muitos recursos, e aí vai para aproveitar desse poder para tentar dominar. Só que aí as duas posições são ruins, a posição de se esconder e a posição de tentar dominar. E uma leva a outra, né? Não só enquanto igreja, mas qualquer grupo. Todos os grupos que uma hora foi oprimido, depois ele quer voltar como opressor. Ele não quer voltar como, agora eu fui liberto da opressão e agora eu vou poder servir, vou poder trabalhar junto com os outros. Ele quer voltar oprimindo.
Não é só a igreja que faz isso. Que é o grande diferencial do Nelson Mandela, né? Uhum. Que foi a sacada que ele teve, né? Se eu voltar como opressor, eu alimento o ciclo, né? Exatamente. Aí, assim, você também está como pastor de igreja local há muitos anos, né? E está, de certa forma, plantando uma nova igreja agora também. O que você vê, assim, que a gente pode contribuir no pensamento mesmo de como igreja, o nosso papel, tanto como igreja instituição, quanto como igreja, cada um de nós, né? Cada pessoa, cada crente lançado na sociedade, para a gente poder ter uma relação com a sociedade, com cultura e tudo mais, em que a gente esteja participando da construção da sociedade, e não de um domínio ou de uma fuga dela. Eu entendi. Eu penso que eu tenho uma escola, chama Escola das Estações. Eu desenvolvi uma matéria há muitos anos que eu fui observando. Isso é muito interessante, é uma pergunta muito interessante. Ela é um pouco complexa de responder no meu ponto de vista. Mas eu desenvolvi uma ideia que é totalmente bíblica mesmo. Assim, ela tem uma fundamentação bíblica perfeita, assim, que é das estações, né? Eu chamo de estação de encontros. A palavra estação aparece em Gênesis 1:14, quando ele fala assim, Deus ele cria o dia e a noite, ele cria o tempo, né? E ele fala assim, e eu vou criar os astros, o sol e a lua, e eles serão para vocês como sinal para as estações, para que vocês saibam se movimentar no dia, no ano, né, no tempo. E a palavra sinal ali é a palavra estandarte, que é propaganda. E a palavra estação ali é a palavra festa, que seria a ideia de a palavra encontro marcado. Então, e quando você pega na Bíblia, você pega todos os personagens, os patriarcas, todos os profetas, esses homens que foram relevantes na sua geração e cumpriram a missão que Deus deu, como Abraão, como Isaac, Jacó, José, Moisés, enfim, todos eles tiveram uma fase. São duas fases que eu chamo. Eu chamo de Tikkun Hadam, é um termo judaico, que é a redenção do homem, o Hadam. E a outra é o Tikkun Olam, que é a redenção do universo, do cosmos. E se você pegar todos eles, por exemplo, você vai ver que eles tiveram um período antes de participar de uma mudança relevante no mundo, eles tiveram uma mudança interna, uma mudança neles, muito profunda. Então você pega, por exemplo, Moisés, por exemplo, antes dele encontrar com a sarça ardente e o cajado dele, Deus deu o poder para ele libertar o povo do Egito, por exemplo, um confronto político, se você for pensar, ele está indo bater, pensando que o Egito naquela época era como se fosse os Estados Unidos hoje, a maior potência econômica, e tinha o turismo, tinha toda a estrutura cultural da época, a influência. Moisés estava indo confrontar o maior líder político do mundo. Bateu de frente com um exército mais poderoso, né, com um cajado em nome de Deus, entendeu? Então, tipo assim, ele passou 40 anos sendo preparado para isso, né? Eu falo, tipo assim, que todos, eu fiz um estudo sobre todos eles. Eu falo que antes de você fazer algo em nome de Deus, você tem que saber como Deus faz aquilo. Antes de você querer ser uma porta para Deus entrar por essa porta, antes de você estar numa área de influência e ser uma porta para Deus, você tem que saber o que Deus pensa sobre isso. É o que eu falo, né, voltando ao que eu falei, né, em Hebreus. Tudo que está no invisível, o visível veio do invisível. Então, antes de você acessar o visível, você tem que acessar o invisível.
Porque quando você acessa o invisível, você sabe como ele pensa aqui e você vai fazer igual o Hebreus 8 fala, faça na terra de acordo com o que eu te mostrei no céu. Entende? Então, tipo assim, eu penso que a grande dificuldade que nós temos hoje é ter pessoas que antes delas agirem na terra de uma forma precoce, elas precisam de uma imersão no céu. Eu tenho 2 filhas, uma chama Sara, outra chama Ana. E quando as 2 nasceram, a minha esposa, eu perguntei, por que esses nomes, né? Ela falou, Deus colocou esse nome no meu coração. E eu perguntei para Deus, por que a Sara? Aí Deus falou comigo assim, porque Sara é estéril. Eu falei, por que estéril, Deus? Ele falou, porque é estéril. E a Ana também. Porque é estéril, ela não produz qualquer coisa. Ela só produz o que eu quero e quando eu quero. E antes de nascer uma promessa, eu tenho que fechar o útero, porque antes do reino fluir através de você, o reino tem que estar dentro de você. Então, tipo assim, eu vou produzir o reino em você, até o ponto que você se pareça comigo, e quando fluir de você o que eu coloquei em você, não será mais você, mas será eu em você a esperança daqueles que vão ser servidos por aquilo que eu coloquei em você. É forte, hein? Entendeu isso? Sim. E eu penso que hoje a igreja ela quer atuar no mundo sem entender o que Deus pensa sobre aquilo que Deus criou no mundo. E aí ela tem uma ação precoce. E eu falo que a autoridade dada prematuramente, ela gera futilidade. Aí você vê a igreja na política hoje fútil. Você vê a igreja na política hoje, ela com ações completamente fúteis, tipo assim, ela não sabendo lidar realmente com os problemas que realmente, por exemplo, você vê pessoas falando que o que aconteceu no Rio Grande do Sul hoje foi por causa da macumba, né? Tipo assim, você não vê a igreja fazendo uma reflexão sobre questões ambientais, de fato, o que está acontecendo? A gente avançou para dentro dos rios, os rios agora tomou de volta o seu leito. Enfim, a gente não vê um debate maduro sobre. Então, eu acho que a igreja ela sabe muito pouco sobre o que Deus fez. Por quê? Porque ela não entende esse processo de aperfeiçoamento. Ela vive ainda numa dinâmica muito soterológica, muito assim, eu vou ser salvo, eu vou morar no céu, eu vou para a eternidade, eu tenho medo do pecado, o pecado pode me mandar para o inferno. Ela não faz um debate assim, no meu ponto de vista, um debate real, né, com o mundo como ele é e as consequências que nós estamos sofrendo por não amar o mundo no sentido de cuidar do mundo como Deus gostaria que a gente cuidasse dele, entendeu? Tipo assim, acho que, bom, não sei se eu consegui responder. E aí, assim, como ter essa relação nossa com cristão, com cultura e tudo mais, e sociedade, sem nos perder também, sabe? Porque ao se relacionar, a gente vai ouvir muitas ideias e muitas outras formas de outras cosmovisões, outras fés. Como que a gente não se perde no meio desse caminho também e acaba raliando o evangelho? Porque eu vejo isso acontecendo também, né? Que alguns começam com a boa intenção, entendeu? Eu vou lá, eu tô servindo aqui e tal. Só que aí ele começa a diluir o evangelho pra se tornar mais palatável, assim, para as pessoas aceitarem melhor. Ou pega só um aspecto do evangelho, né? O que você falou do João Batista é um erro da igreja, às vezes, pegar só a pregação de João Batista, mas ela é uma parte do evangelho. Ela não é o evangelho completo. Tanto que Jesus, ele coloca, João Batista está abrindo o caminho para Jesus vir com a segunda parte da
da mensagem. Mas aquela primeira parte também é importante. E é necessário que ele diminua, né? Sim. Mas existe uma pregação da igreja de arrependimento também. Existe uma pregação de amor, existe a pregação de arrependimento. Como é feito isso? Por Jesus. Porque Jesus é o modelo. Então, você tem que pegar Jesus e mostrar em Jesus isso, entendeu? Aí eu queria saber. Exato. Mas Jesus tem essa confrontação também, mas normalmente ele confronta mais a própria igreja, né? Os próprios, ou não a igreja, né? O sistema judaico, religioso ali, né? Mas ele confronta as pessoas para o arrependimento. Só que ele faz de uma forma amorosa, né? Quando ele lida com uma prostituta, primeiro ele chega com amor, com perdão, e depois ele diz, vai, não peques mais. Mas junto com o serviço, né? O tempo junto com o serviço. Mas eu acho que um risco que a gente pode... imagina Jesus na cena lá com a mulher adúltera. Ele impede o apedrejamento e fala, é isso, pode ir voltar para a vida de adultério. Sim. Entende? Porque a gente corre esse risco de ir somente com o amor, e é importante, mas não apresentar para essa pessoa o arrependimento. Olha, você precisa largar essa vida de pecado. Mas o que Jesus fala sobre, não o que você fala, não o que João Batista fala, o que Jesus fala sobre isso. Uhum. Qual que é a doutrina de Jesus? O que ele fala sobre isso? Uhum. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Porque de repente, a nossa ênfase é em mudar as pessoas e não em amá-las e mostrar como Deus ama elas. Eu fico me perguntando em Marcos 2, por que aqueles pecadores sentavam na mesa com Jesus? E eles não... Eles estavam sentados na mesa com Jesus. Será que os pecadores hoje poderiam sentar na mesa com os principais líderes religiosos da igreja evangélica? Eles se sentiriam em paz em sentar com os líderes? Por que eles sentavam? Entendeu? O que eles viam em Jesus que fazia com que eles se sentiam no direito de sentar com Jesus na mesa? Entendeu? Porque Jesus, ele trabalhava com o Espírito. Ele não... eu penso que em João 16 ele fala assim, o Espírito é que convence o homem do seu pecado e do juízo. Então, quando você acredita nisso de fato, você acredita em Deus, você acredita que Deus ele é poderoso mesmo, e ele é vivo, e ele está trabalhando. O nosso trabalho tem sido aproximar as pessoas de Deus, para que Deus faça a obra no coração delas. Mas se você acredita que a obra é feita 100% por nós, então realmente nós precisamos trabalhar e convencer essas pessoas, entendeu? De tudo. E eu não fui convencido pelas pessoas. E te falo que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E eu penso que a igreja precisa dar acesso às pessoas a essa mesa. As pessoas têm que voltar a sentar na mesa. O homossexual tem que sentar na mesa. O pecador, o bandido tem que sentar na mesa. O viciado tem que sentar na mesa. O corrupto tem que sentar na mesa. Eles têm que sentar na mesa. Eles têm que comer com Jesus para eles entenderem, primeiro, que eles são amados, que eles são eles são aceitos. A partir daqui, dessa mesa, de sair da clandestinidade, de sair da marginalização, de sair do gueto, entendeu? Tipo assim, sentar na mesa, um lugar de dignidade, um lugar de fala. Jesus, o que você acha sobre isso? A partir desse lugar, tudo pode acontecer. A partir do momento que essa pessoa ela acessou Jesus, tudo pode acontecer. Tudo. Mas se eu mantenho essa pessoa longe de Jesus por causa das suas mazelas, a única chance que ela tinha de ter algum tipo de transformação, ela acabou de perder, porque alguém colocou um limite nessa pessoa para ela poder se aproximar de Jesus. E normalmente Jesus virou para Pedro: sai da minha frente, Pedro. Por favor, deixa as criancinhas virem. Entendeu? Tipo assim, eu acho que uma das coisas que a igreja precisa fazer hoje é sair da frente de Jesus. De coração, eu estou convencidíssimo disso. É como se Jesus estivesse fazendo assim: por favor, sai da minha frente.
Pelo amor, para de me atrapalhar. Se você não for ajudar... Arreda só um pouquinho, meu mineiro, né? Pelo Jesus mineiro. amor Arreda de da Deus, cara, se não vai ajudar, não me atrapalha, velho. Uhum. Porque eu tenho visto Jesus fazendo grandes coisas na vida das pessoas. Olha, cara, eu sou um pastor marginal. Há 25 anos atrás eu saí da igreja evangélica e fui morar com mendigo e moro até hoje. Nunca mais voltei. Nunca mais frequentei nenhuma igreja evangélica. Visitei quase todas no Brasil. Eu continuo sendo um pastor de marginais. Meu lugar preferido é presídio, rua, comunidade terapêutica. Se estou pastoreando uma igreja local hoje, tem sido uma grande experiência. Estou amando. Está sendo muito legal. Mas vai lá para você assistir um dia um culto. Se eu não vou falar 300 vezes, vão para a rua, vão para o presídio e vão amar a comunidade. O meu trabalho hoje tem sido mobilizar mais força para a Seara. Em vez de cultivar um lugar para, sei lá, um clube social, um lugar... Acho que a igreja... Eu falo que a igreja tem 5 características. Que são as características daquela mulher de Apocalipse. A primeira, ela está no céu. Ela está nas regiões celestiais e ela sabe o que Jesus está fazendo. O segundo, ela está vestida de sol, porque sol é justiça. Então ela está na posição correta. Ela não está fazendo nem além e nem aquém. Passarinho é passarinho. Né? Eu vi Jesus dizer, observe o passarinho. Se ele tentar ser peixe, ele morre. Se ele tentar ser leão, ele morre. Se ele tentar ganhar o salário do elefante, ele morre. Passarinho é passarinho. Passarinho não tem problema em ser passarinho. E eu cuido dele como passarinho. E você? Tem problema em ser o que eu te criei para ser? Ou você está querendo fazer uma outra coisa que eu nunca te mandei fazer? Se você quiser fazer qualquer outra coisa que não seja aquilo que eu te criei para fazer, você paga a conta. Se você fizer aquilo que eu te criei para fazer, eu pago a conta. Então, seja fiel. O justo vive pela fé. Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Então, o que ele está falando ali? Então, o segundo aspecto, a igreja ela é justa, ela tem que ser justa, ela tem que estar na posição correta. Terceiro, ela tem os seus pés sobre a lua, ela anda na agenda, ela é orgânica. Ela está no tempo de Deus. Ela tem seus pés, os seus pés estão ajustados à agenda de Deus. Quarto, ela tem 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela é multidisciplinar, ela é multiforme, que é Efésios 3:10. Ela é missional. A igreja é cristocêntrica, ela é orgânica e ela é missional. Ela não é missionária, ela não envia missionários para o outro lado do mundo e ignora a sua realidade social. Ela está ativa onde ela está. Ela se preocupa com a pessoa que está na esquina. Ela interage com tudo que está à sua volta. E por último, ela está grávida. Porque ela é uma incubadora. Entendeu? Tipo assim, ela está gerando, produzindo pessoas, não para ela, mas para transformar o mundo, entendeu? Então assim, eu sou um pastor marginal. Então, uma coisa que eu tenho feito há muitos anos é uma mesa para mendigo, bandido, assassino, traficante, homossexuais, prostitutas, sentar na mesa e falar assim, uma vez o cara falou comigo que eu matei 50 pessoas. Jesus me perdoa, falou assim, eu vou ter que consultar, velho. Essa aí falou comigo. Você foi bem longe, falei, calma não, aí. Calma aí, peraí, você matou quantos? Cara, eu tô com uma dúvida, velho, tremenda, me colocou numa dúvida Primeira tremenda. vez que você... Eu tava dentro da Nelson Gril, que eu matei 50 pessoas. Jesus me perdoa. Caramba. Falei, você me colocou em dúvida agora. Pera aí, eu vou orar e depois aí eu tinha uma Kombi, eu tava na mecânica, consertando, no Tião, lá no bairro Água Branca, e a mecânica dele tinha um cimento, assim, aquele cimento bruto, meio que assim, e tava aquele óleo entranhado no cimento, assim, aquele negócio, aquele óleo que já fazia parte do cimento já aí tinha uma piazinha dele, a cozinhazinha do lado, assim, um prato com arroz e feijão, assim, e um detergente vermelho sei lá, de cereja, aqueles. Aí ele falou assim, Cacá, se aquele detergente fosse meu sangue, você acredita que ele lava aquele prato e lava essa mancha no chão? O mesmo sangue? Ou você acha que meu sangue só lava aquele prato? Eu falei, não sei. Ele falou assim, lava essa mancha também. Aí eu voltei pro presídio e falei, cara, perdoa.
Tá confirmado. Tá confirmado. Pode vir, pode vir. Pode vir. Não é sobre essa questão aí do arrependimento e do amor, que na verdade são indissociáveis, né? Pensando dessa forma. Eu acho que a questão é a motivação, né? Porque eu penso que às vezes o João Batista, entre aspas, né? A igreja que quer ser o João Batista sem a mensagem de Jesus, ela não prega pelo amor, né? Porque o arrependimento, quem prega arrependimento como Jesus, prega arrependimento por amor. Essa pessoa que prega olhando para João Batista de forma superficial, né? Prega por domínio também, muitas vezes, né? Não, você tem que vir mudar para você ser da nossa igreja, para você ser aceito, aí você muda o seu jeito de vestir, você muda o seu jeito de falar, e aí você vai formando a pessoa de acordo com você e não de acordo com Jesus, né? Ela não mudou de verdade, né, realmente. E não deu tempo também de mudar. E talvez o Espírito também ainda não convenceu ela, mas as pessoas convenceram ela e ela se convenceu que ela estava convencida. Sim. E na verdade não aconteceu uma mudança real no coração, mas aconteceu uma mudança religiosa. Só fantasiou ela, né? E agora aquela pessoa que ela vai sustentar um comportamento religioso sem uma mudança de coração. E aí, meu irmão, isso é insustentável e essa casa vai cair. E pode ser que quando ela cair, essa pessoa ela saia e nunca mais queira voltar. Esse é um grande problema, chama inoculação. Você sabe qual é o maior fenômeno da igreja? O maior fenômeno social que aconteceu dos anos 60 para cá, o crescimento da igreja evangélica. É a instituição que mais cresceu no Brasil dos anos 60 para cá. Sabe qual que é o maior fenômeno, o único fenômeno maior do que o crescimento da igreja? O número de pessoas que saiu da igreja. Só esse. O número de pessoas que saiu da igreja é maior do que o número de pessoas que entrou. Então, logo, as pessoas elas estão entrando num site, comprando um produto. O produto está chegando e não é o produto que elas compraram. Elas estão parando de entrar nesse site. Então, quando você vende uma coisa que não é verdadeira, tipo assim, eu não estou falando que o evangelho não é verdadeiro. Eu estou falando que o Deus que está sendo... Essas pessoas estão se arrependendo para quê? Elas estão sendo atraídas por quem? Elas realmente experimentaram o amor de Deus? Elas realmente foram tocadas no seu coração? Ou a vida financeira delas estava... Ontem eu vi um pastor muito famoso no Brasil falando assim, chegou para mim um rios dele assim, você fala que dízimo é uma coisa profanando a palavra de Deus, mas na hora que você vai orar, você pede a Deus para prosperar a sua vida. E aí na sua oração, o dízimo, o dinheiro que você recebe é sagrado. Mas quando você vai dar esse dinheiro na igreja, esse dinheiro ele não é tão sagrado porque o pastor é corrupto, está pedindo dinheiro. Eu falo que nenhuma coisa nem outra, né? Não, tipo assim, o cara tipo assim, você está falando que nós estamos errados, mas vocês também estão errados. Então, tipo assim, se vocês estão errados, nós estamos errados. Mas se vocês estão certos na oração, então logo também nós estamos certos. Tipo assim, cara, nem uma coisa e nem outra, meu amigão. Você tá entendendo? Tipo assim, você não precisa ficar ali tentando justificar um erro. Você tem que, né, entender como Deus faz as coisas, né? E sim, a igreja, esse dinheiro que está sendo utilizado para a construção desses templos, para a ostentação de líderes. Eu fui nos Estados Unidos, fui em Miami agora esses dias, na Flórida, pastores relatando líderes com carro 2, 3 milhões, 2, 3, 4, 5 carros dentro de uma garagem, de carros de 2, 3 milhões de dólares, cara. Pra mim isso é loucura, velho. Isso é loucura, mano. Sabe, tipo assim, a vender essa prosperidade. Deus, ele prometeu que vai nos sustentar, não vai ostentar. Não é verdade? Na Bíblia não tem margem para ostentação, tem base para sustentação, né? Tipo assim, então não existe isso, existe contentamento, sabe? Eu e minha esposa, nós vivemos uma vida simples hoje, né? Moramos junto com as pessoas que estão lá acolhidas com a gente. Meus filhos estudam em colégio público dentro de Nova Contagem hoje. Eu tenho meu carrinho para ir e vir, a gente compra, faz a nossa compra. A Bíblia fala, tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir, nisso contentar em vosso coração, mano. Essa é a vida sustentável do reino. Agora, se você vem de uma coisa que Deus não falou, mano,
E se as pessoas estão se arrependendo porque agora eu perdi minha empresa, agora eu vou para Jesus, você tá entendendo? É isso que eu tô falando, sabe? Tipo assim, as pessoas precisam experimentar o amor de Deus, elas precisam de fato encontrar com Jesus, elas precisam ser convencidas por Ele, por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode te fazer, o que Ele pode te dar. Eu falo que a igreja tem pregado, você quebrou porque você tem pecado. Você está doente, sua família, seu pai morreu porque você tem pecado. Você tá entendendo? Aí vinham os 10 leprosos, vocês estão doentes, vocês estão... Jesus curou os caras. Amor, velho. Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi a família dele? Exatamente. Você tá entendendo? Então, tipo assim, a abordagem... Eu sou evangelista, né? A abordagem tá errada. E isso tem trago um prejuízo para a Europa, que já é um continente pós-igreja já. Daqui a pouquinho vai ser a gente. Se a gente não mudar, se a gente não realmente fizer se nós não nos arrepender, né, como as igrejas de Apocalipse, né, temos que nos arrepender também das nossas práticas. Nós estamos falando que o mundo tem que se arrepender. Eu acho que a igreja de evangelho tem que se arrepender. E se eu fosse escolher, diz aquele negócio, né? Através de quem Deus... Pedro ou Cornélio, né? Quem era mais importante se arrepender? Né? Uma vez eu escutei isso. Pedro ou Cornélio? Pedro estava em cima da sua laje lá, com a cabeça cheia de paranoia, demonizando os gentios, sendo pastor de Jerusalém, papapá. Aí vem... E Cornélio lá cheio de Deus, esperando um evangelista chegar para poder falar do Espírito Santo para ele, do evangelho, papapá. Mas aí, em vez de Jesus ir lá pregar para Cornélio, ele pregou para quem? Para Pedro. Quem era mais importante se arrepender, Pedro ou Cornélio? A igreja ou o mundo? Né? Aí fala que o mundo tem que se arrepender, né? Mas no dia que Pedro se arrependeu, ele foi a Cornélio e Cornélio foi transformado. O dia que a igreja se converter a Deus, de fato, ela entrar na agenda de Deus, aí o mundo vai saber quem Deus é. Caso contrário, né, a gente vai manifestar talvez o que não é Deus, mas em nome de Deus, que para mim é o maior pecado de todos. Você falar em nome de Deus o que Deus não está falando. Você vai no supermercado, você compra Nutella, parece Nutella, tem tampa de Nutella, marca de Nutella, tudo de Nutella, preço de Nutella, você leva para casa, na hora que você dá a colherada, é uma bosta pura. Aí você fala, que isso, isso aqui é Nutella? Isso aqui foi Nutella, eu quero Nutella nunca mais na minha vida. Você tá entendendo? Não. É um exemplo forte. Um exemplo muito forte. Muito você come bosta. Então, para quem nunca comeu Nutella, ela passa a entender que aquilo é Nutella. Sim, e é gravíssimo, realmente. E aí eu nunca mais quero Porque Nutella é muito bom. E o evangelho também é muito bom. Evangelho também. Mas é isso que nós temos que entender. O evangelho, ele é o poder de Deus. Gente, não tem nada para mim mais poderoso, mais glorioso, mais maravilhoso. Mas o fato é, Jesus não combatia o negócio, a pauta de Jesus em denunciar. Você pode observar, ele não tinha problema com a mulher adúltera, ele não tinha problema com o pecador, ele estava fazendo uma mesa, sentando com os caras e levando o amor e transformando a vida deles. Ele estava batendo em quem estava falando em nome de Deus de uma forma equivocada. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês não entram e vocês não deixam entrar quem está querendo entrar. Vocês ficam na porta. Arreda daí. Sai da minha frente. Eu fico pensando, às vezes, você falando sobre essa questão dos que atrapalham, né? Como eu vi tantas vezes de pessoas que ou saíram desse contexto ou ainda estavam nesse contexto de uma igreja que queria controlar a vida delas, né? E pastores que supostamente estavam pastoreando a vida delas e
tava naquele contexto de falar com que a pessoa tinha que trabalhar, falar com onde a pessoa podia sair, falar com quem a pessoa podia falar, né? Tudo isso, esse tipo de controle. Que hora que podia ter relação com sua esposa. Exato, como também, tudo isso. Também, e a forma como as pessoas falavam era sempre em nome de Deus, não? Então Deus falou comigo aqui, ou tipo assim, Deus revelou pra mim alguma coisa, exato. Ou Deus tá aqui na Bíblia, aí a pessoa sentar lá e falar assim, caramba, eu nunca tinha visto esse texto desse jeito. Mas é porque realmente aquele texto não diz isso, então é por isso que você não viu. Então, é muito triste. E eu vejo que pessoas que saem desse contexto demoram às vezes anos para se recuperar disso. Isso, cara. Para acreditar de novo que a igreja faz sentido, para ser cuidada. E aí, terapia, e por aí vai. Não, e outra coisa, mano. Se você rejeitou ele ou ele te rejeitou, foi ele que te rejeitou. Se um grupo social te rejeitou, foi aquele grupo social que te rejeitou. Se um time de futebol te rejeitou, foi um time de futebol que te rejeitou. Mas se a igreja te rejeitou, foi Deus que te rejeitou. Sim, na cabeça dessa pessoa realmente é isso. Foi a Bíblia que te rejeitou, foi Deus que te rejeitou. Então, em nome da igreja, mano, é em nome de Deus, mano, na cabeça das pessoas. E essa rejeição, ela é muito fatal para a vida daquela pessoa. Pronto, velho, eu sou um maldito. Eu sou o demônio. Eu vou pro inferno. Tem um cara que eu recuperei lá no Alicampo, que eu cuido dele há muitos anos. Agora ele tá na rua fumando pedra. Mas eu já internei ele mais de 20 vezes. Ele é homossexual. A família dele é evangélica. Ele fala que eu já falei com ele várias vezes, cara, aquieta, mano. Eu te amo, Jesus te ama, mano. Sabe, ele fala assim, não, cara, eu vou pro inferno. A minha família, minha mãe fala comigo que eu vou pro inferno, que eu sou homossexual. Então, tipo assim, ele tentou suicídio várias vezes. Ele tentou, o braço dele parece uma lixa aqui, de tantas vezes que ele se cortou aqui, sabe? Parece uma lixa o braço dele aqui. E ele não consegue conceber a ideia que Jesus ama ele, cara. Não consegue. Porque por mais abstinência que ele entra no sexo, por mais tempo que ele passe, talvez assim, sem uma prática homossexual, ele fala, não é o que eu faço, cara, é o que eu sou. Eu sou isso, cara. Então, se eu sou isso, eu sou o pecado. Se eu sou o pecado, eu vou pro inferno. E se eu vou pro inferno, eu não consigo. Eu não tenho esperança. Ou se você pensa em ter sua esposa, casar, seus filhos, e você pensa que Deus te ama, que Deus vai te abençoar, e que sua vida... Eu penso, eu sou um pecado, eu sou amaldiçoado, Deus não me ama, nada que vai dar minha vida vai dar certo, eu não tenho perspectiva. Você está entendendo? Um ser humano, ele viveu uma vez. Então, e ele fala várias vezes assim, tira isso de mim. Me muda aqui agora, Cacá, por favor. Eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito triste. É muito triste, né? E eu tenho pensado muito, e eu confesso que eu tenho gastado muito tempo pensando muito como nós podemos, na nossa geração, levar o evangelho para essas pessoas que sofrem tanto, sabe? É um desafio, gente, nós temos um desafio muito grande. Vou falar que isso é uma coisa. Nós temos um desafio muito grande. Muito grande, muito grande. Nós temos um desafio. Nossa geração, ela tem nos desafiado em muitas coisas. Tomara que a gente consiga. Amém. Vamos pro final? Fofoca reversa. O que eu não... Acho que eu nem te falei, cara. A gente tem aqui um quadro que chama Fofoca Reversa, que é falar mal de... Não, sacanagem. Falar bem das pessoas. Pelas costas, né? Ou pela frente também, né? Que tá gravando, né? Mas é indicar algum livro, indicar uma pessoa, indicar um projeto, qualquer coisa que você quiser indicar aí de bom para as pessoas que estão nos ouvindo, fica à vontade. Enquanto você pensa, ou se já tiver alguma coisa aí, fica à vontade já. Enquanto você pensa, a gente vai falando aqui. Algumas indicações aí que eu até já dei em outros episódios. Tem o livro Convulsão Protestante, do Antônio Carlos Costa, né? Que
que conecta muito com tudo isso que a gente conversou hoje, né? Eu já indiquei ele em outros episódios. Tem o Brasil Polifônico, do Davi Lago, também, que ele faz uma análise dos evangélicos. Eu acho até que esse é o subtítulo do livro, Evangélicos e Estruturas de Poder. Que ele faz a análise mesmo da relação da igreja com o poder ao longo dos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. E tem alguns episódios, né, que a gente já trouxe dessas temáticas aqui no Vitral. Tem o Instituto Origem, eu acho bem relevante ouvir. Tem outros aí pra Thiago Guedes. Thiago Guedes também, que complementa muito o que o Kaká falou. É isso, né? É isso, não tô lembrando demais. Mas enfim, eu vou indicar aqui o livro Fé Cristã e Cultura Contemporânea, que é o que eu tô lendo agora, que fala muito sobre Lausanne, né? E fala sobre como que a igreja viu durante muito tempo a questão social, né? Se a igreja se envolve ou não, se faz parte da missão ou não, todas essas discussões, assim. E fala de várias consultas que foram feitas depois, assim, vários encontros que foram feitos depois de Lausanne, para discutir exatamente isso, assim, por pastores do mundo inteiro, né? Então, acho que é interessante ver as perspectivas lá, porque são apresentadas várias perspectivas, e não necessariamente você vai concordar e tal com os autores lá do livro, mas você saber como que a igreja lidou com essas questões ao longo dos anos, sabe? Como que isso muitas vezes não é de hoje, né? Que essas coisas são demonizadas e tal, tudo isso. Enfim, é isso. O que mais? Acho que só. Por hora é só. É isso aí? Eu acho que um livro legal, assim, que eu indico, eu gosto muito do Bob Moffat. Um livro chama Se Jesus Fosse Prefeito. É uma pergunta. Se Jesus fosse prefeito? É um bom livro também para falar sobre... Ele vai falar sobre a agenda, ele vai falar sobre essa abordagem, né? Em vez de caçar borboletas, plantar um jardim, que as borboletas vêm, né? Ele fala sobre isso, né? Em vez de você caçar borboleta, trazer para o borboletário, planta um jardim e elas virão. Então, Bob Moffat. E é isso aí. Show. Recados vitralísticos, pode falar aí. Então, recados vitralísticos. A gente gravou aí, falar aqui dos episódios passados, a gente gravou episódios com o Gabriel Tuller, rei dos podcasts, aí, ajudou uma galera aí importante do meio do podcast. Gravou também com o Kaique, então quero te convidar a ouvir aí esses dois podcasts, foram muito massa, a gente gravou no mesmo dia, mas saíram em semanas separadas. Quero te convidar também novamente a pensar e ajudar a gente nessas novas metas, que são 2.000 inscritos e 2.000 seguidores lá no nosso Instagram. A gente tá postando muitos cortes e a gente quer muito que vocês interajam com esses cortes, né? Então, viu um corte lá, gostou? Curte, comenta lá, ou seja, interaja conosco. No Spotify também tem como avaliar o podcast. E, enfim, interaja conosco, isso ajuda a gente demais, assim. Eu sempre falo isso aqui, né? Tem pessoas que falam comigo no privado sobre, é muito legal, mas se você comenta, você ajuda a gente a ser alcançado por outras pessoas. O like realmente ajuda, por exemplo, a gente a expandir mais. E se você quer apoiar a gente mais de próximo, mais de perto, tá mais próximo de nós, mais de próximo é ótimo, mais perto de nós, você pode ser um vitralista. Você pode ser um vitralista, apoiar a gente financeiramente, fazer com que isso tudo aqui aconteça e também pode participar mais de perto. Pode enviar perguntas, participar de sorteios. Você tem descontos nos meus eventos, no evento do Madison e em eventos do Vitral também. Teve o Vitral na cidade há pouco tempo agora e os vitralistas tiveram descontos. E também na loja do Vitral. Olha só, loja do Vitral. A gente está aqui com as nossas canecas. Tem dessa aqui e tem da branca. Tem bolsa ecológica, tem bottom, o que mais? É isso. Por enquanto é isso, tá? Vem mais em breve. Pode falar. E nos ajude mesmo, quando você usa o link do Vitral lá da Amazon, compra os produtos ou participa da comunidade vitralista, você nos dá recursos para manter isso, né? É tudo muito caro, assim, equipamentos. Muito caro. E a gente vai ter alguns outros projetos aí para implementar, né? Agora, no mês de julho, a gente vai estar em São Paulo, gravando alguns episódios lá. A gente vai estar cobrindo a FEFIC, né? A Feira de Ficção Cristã.
Então, é um custo pra gente ir pra São Paulo passar uma semana como Vitral Podcast. Então, você pode nos ajudar nessa empreitada também, né? Fora outros projetos, né? A gente tem muita coisa pra implementar, tanto como Vitral quanto pessoalmente. 2 lascados em São Paulo, vai ser aventura, tipo assim. Vai ser tipo o Smith chegando em Bel Air, sabe? Exato. Que ele olha só que assim. sem o tio rico, né? Só que sem o tio rico, exatamente. Ele é só o Will Smith, mas é só ele andando. Isso aí. Na cidade. E eu quero fazer um convite pra vocês. Quem me acompanha aqui no Vitral sabe do meu trabalho também com teatro. Eu estou em cartaz em Belo Horizonte, no Cine Teatro Brasil Valorec, durante o mês de junho, com o espetáculo Sara Faça as Malas. É uma comédia sobre a história de Abraão. A gente já esteve em cartaz ano passado, no SESI Minas, estamos voltando agora no Valorec. E vão ser 8 sessões ao longo do mês, nos dias 8, 15, 22 e 29 de junho, são 4 sábados, 2 sessões por sábado, às 16 e às 19. Tenho conclamado muito que a igreja mesmo e os crentes se envolvam mais com a parte do teatro na cidade. É praticamente inexistente a participação dos evangélicos no teatro aqui em Belo Horizonte. E, enfim, então mobiliza aí a sua galera para estar lá. Tem tido uma divulgação ampla aí, até agradeço aí ao Fred Isaac, que me botou nos outdoor pela cidade. Estamos em vários outdoors. Respeita o homem, esquece. Divulgando a peça, né? Você vai me ver distribuindo panfleto em porta de escola, vários outros lugares, então... Digital também, manda pra gente divulgar. Sim, por favor. Montar e... Legal. Então, assim, a gente vai estar lá todo mês de junho. É a 3ª temporada já da peça. O espetáculo é classificação livre, pode levar a família toda. As crianças, hein? É bom, viu? Minha filha chama Sara. Isso, leva. Sarah, pode levar... isso. Aí, ó, tá vendo? Pode levar os 3 que eles vão rir demais, vai ser muito bom. Legal. E é isso, gente. Espero ver vocês lá e vamos fechar? Vamos fechar. Eu só falar um negócio que eu lembrei e não falei durante, e aí depois você dá uma palavra final aí, se quiser dar uns recados e tal, fica à vontade. A gente tá, assim, lá na igreja a gente fala muito das estações, né, litúrgicas e tal, e agora a gente tá lembrando do Pentecoste, né, falando sobre o Pentecoste. E tudo isso que a gente falou aqui me lembrou muito de um paralelo que eu li alguém falando lá, que alguém escreveu um texto, um paralelo em relação a Babel e o Pentecoste, né? Babel é aquele encontro de várias pessoas para exaltar o seu próprio nome. Em Pentecoste você tem a promessa de Jesus que é feita em Atos 1, que ele fala que eles receberiam o Espírito do céu para que eles pregassem o nome dele, né? E para que o reino viesse em nome dele e o nome dele fosse exaltado, o nome de Jesus fosse exaltado. Totalmente ao contrário de Babel, né? Um projeto em volta do próprio nome das pessoas. E Atos mostra a igreja se levantando quando recebe o Espírito para pregar o evangelho, né? Para ir para fora e para falar para muito além daquilo que são os seus próprios projetos, né? E ela não só fala para as pessoas ali, mas o Espírito Santo dá capacidade dela para falar para todos, né? Para ter aqueles de outras línguas que estão ali. Então, lembrar disso, né? Desse espírito assim do Pentecoste, e lembrar que os nossos projetos como igreja são de outra ordem, né? Não são para criar impérios, né? Muito ao contrário, para a gente espalhar o reino. É muito legal. Pode ficar à vontade. Não, essa de Pentecoste, vamos fechar com essa de Pentecoste, que eu falo que amar, eu tô casado há 20 anos, né? Que nem aquele livro, eu gosto muito, que mudou minha vida, 5 linguagens do amor. Amar é você falar na língua da pessoa, né? Você fala eu te amo na língua dela. Se você fala inglês, eu falo português, eu falo eu te amo em português, você não vai entender, né? Então amar é eu saber falar eu te amo na sua língua, né? E lá em Pentecoste, quando veio o poder do alto e aqueles homens foram cheios do poder de Deus, eles passaram a falar das grandezas de Deus da língua materna daquelas pessoas. Então eu acho muito poderoso isso. Quando nós somos cheios de fato do poder de Deus, nós não convencemos as pessoas a falar nossa língua, mas nós falamos das grandezas de Deus na língua delas. Isso para mim que é a diferença da linguagem, entendeu? Da comunicação do reino, sabe?
Amém. É isso aí. Massa. É isso. Obrigado, Kaká, novamente. Valeu demais por esse papo, foi muito bom. E valeu, galera. É isso, galera. Valeu. Dá um tchauzinho pra essa câmera aqui. Valeu, galera. Valeu, galera. Até o próximo Vitral. Tamo junto. Valeu.